Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta pro meu canal Flávio Souza, trazendo análise aqui. Vamos falar de cinema hoje, claro, tá na capa do vídeo, né? Vamos falar sobre o filme que estreou nos cinemas, o novo filme da DC, The Flash. Entrou em cartaz na última quinta-feira, dia 15 de junho. Acabei dessa vez não vendo na pré-estreia, mas eu, como um apaixonado, gosto muito de quadrinhos. Quando era mais novo, gastava um bom dinheiro comprando todos os HQs, tanto da Marvel quanto da DC. Sempre tenho uma preferência pela Marvel, mas sempre tive muita admiração pela DC. Algumas sagas muito boas, acho que inclusive a DC em termos de série sempre chamou muito a atenção. E, claro, falei, pô, tentei fugir o máximo possível, mantendo o que eu faço com a Marvel, também com a DC em relação aos trailers, mas para gravar o vídeo, acabei revendo, na verdade, algumas vezes o trailer, que mostra algumas coisas que são interessantes do filme, mas pelo que eu percebi também o filme o trailer não entrega tanta coisa, então também a ideia nesse vídeo aqui é fazer o meu comentário, a minha análise do Flash em cima de um filme, mas claro, sem spoilers para não estragar a experiência dos amiguinhos. Vamos lá, um filme de 140 minutos, né? 2 horas e 20 de filme, é um filme longo, não é um filme rápido. Tadã! The Flash, filme rápido. Mas vamos lá, tem um pouco da história, assim, que é baseado em uma parte dos quadrinhos e em relação àquela questão de um tema que é abordado nos quadrinhos, que é abordado em vários filmes, que é se você tivesse a capacidade de voltar no tempo, o que você mudaria. Isso, acho que já está mais que claro para todo mundo que quando você volta no tempo, vai dar ruim. Você vai. O chamado efeito borboleta, que a gente já viu em vários filmes, já viu em várias histórias, acaba sendo abordado nessa história. Nós vemos, por exemplo, no trailer, tem o Barry dos tempos atuais se reencontrando com o Barry do passado. Então você tem ainda aquela primeira regra básica que é citada em volta quando você volta no tempo, que é você não interagir com você mesmo, e tentar ter o mínimo possível de interação com as pessoas. O filme começa, eu acho muito interessante o começo. Ele entra com um ritmo de ação muito interessante. Então não vou tentar, eu não quero entregar muita coisa, mas acho que o filme já dá uma empolgada no começo. As cenas iniciais, o ritmo dele vem uma ideia do The Flash, a ideia dele meio que o herói engraçadinho, mas é um herói nerd da DC. Tem, não dá pra contar muita coisa, né? Mas então, ele vai no primeiro ritmo, começa. Você tem uma sequência de ação muito interessante no começo do filme. Acho que vem por conta da velocidade. Tem um exagero um pouco na parte dos efeitos visuais, né? O CGI que a gente fala. Tem algumas coisas que pegam um pouco na qualidade, mas eu particularmente gostei porque vou já entrar logo de cara, né? Acho que os uniformes, que é uma coisa que é muito complicada, era complicado, né? A gente pega os filmes mais antigos, da década de. Quando a gente começou a ter filmes de herói, de super-heróis nos cinemas, era muito difícil você pegar. Nos quadrinhos as cores meio que são berrantes, né? A gente fala, são cores exageradas, tudo mais, e os uniformes, aquela coisa colada, tudo mais, e a gente viu que já faz algum tempo que a gente consegue ter uma qualidade nesse sentido, algumas adaptações ou questões fiéis. E para mim, acho que já quero citar logo de cara, porque é uma das coisas que me chamou logo a atenção. É o uniforme do Flash. Para mim, ficou o uniforme dele, né, do Flash, e também a adaptação que acontece com o Barry do passado, o Barry 2, vamos dizer assim. Os uniformes são bacanas, mas o uniforme do Flash, o primeiro, né, que aparece logo de cara, os efeitos dele, assim, a forma como aparece todo por conta da cor e mais com relação aos efeitos da parte do raio, né, da característica dele, chamaram muita atenção. Achei algo bonito de ver, sendo sincero. Gostei também, a gente tem a Supergirl, a cara, né, aparece, não a Supergirl que o pessoal já viu, por exemplo, nas séries do CW, né, que a gente vê do universo da DC nas séries do Arrowverse e tudo mais, aquela linha lá do Flash também. É bem importante, esquece, galera, não tem muita referência também da série do que passava na Warner em relação ao filme. Não tem, a gente não vê. Imaginei que pudesse ter algum encaixe ou alguma referência. Pelo menos na primeira vez que eu vi o filme, não vi nada nesse sentido. Talvez eu pretendo ver uma outra vez com mais detalhe, inclusive em 3D, que foi que eu acabei não assistindo. Acabei vendo numa sessão normal, mas realmente gostei.
Mas a partir de um filme que, assim, na hora que depois que ele volta pro tempo, que ele volta no tempo e começa com todas as coisas, e começa ali a ter toda a ramificação de problemas, né? Porque voltou, você cria uma outra linha temporal, é algo que a gente tá vendo essa história do multiverso na Marvel e entra numa ideia do multiverso da DC, começa a ter vários problemas, aí eu sinto que, vamos dizer assim, como a gente fala, né, o segundo ato do filme, ele dá uma enrolada, ele dá uma engasgada, eu sinto que ele não flui tão bem. É uma parte que tá muita interação do Barry, o Barry 1, o Barry atual com o Barry 2 do passado, e não desenvolve, não flui, parece assim, fica, você começa a dá pra sentir um pouco, assim, fala, puta, tá maçante até, chega que você não te pega, não fala, putz, tá faltando. A partir do momento que começa a dar uma avançada, a hora que entra a Supergirl, né? Aí eu não posso dar o spoiler de como acontece, né? Mas a hora que ela entra no filme, nessa sequência, você já tem uma empolgação. Aí você vê algumas motivações aparecendo, né? O Michael Keaton, que volta a interpretar o papel de Batman, né? Ele chama atenção desde o momento que ele entra, ele aparece em cena. Já também não posso entrar, não vou ter que tomar muito cuidado sem spoiler, né, galera? Mas ele aparece e a hora que ele assume, fala, meu bom, que eles montam a sua Liga da Justiça, né? Então é algo interessante. O final acho que chama muito mais, chama muito atenção. A sequência de luta do final, né? As lutas que tem no final são interessantes, principalmente acho que a questão da cara. A cara tem algumas sequências bacanas e do outro lado eu acho que os Flashes lutando juntos, né? Os Flash tem, a gente viu no trailer, aparece isso. Acho que também foi pouco aproveitado. E aí depois, essa reta final do filme, você começa a ver, vai muito mais na mensagem, né, da questão de você tentar insistir, porque insistindo na volta no tempo, né, você mostra essa questão, então todo o retorno do Barry pro passado acaba se refletindo, fica muito claro todos os problemas no final do filme, né, inclusive explica uma coisa que acontece logo quando ele volta pro passado, faz uma correção e tenta voltar pro presente, acaba tendo o primeiro problema, aparece um personagem que eu não vou citar, mas depois esse personagem é explicado já no terceiro e último ato do filme, né? E aí você começa a ter uma ideia de, putz, é muito mais uma reflexão, acho que daqui da cena, enfim, e começa a ter algumas cenas que trazem, remete, assim, pra mim na minha cabeça, na ideia, o pessoal comentando que era muito com relação da saga do Flashpoint, da Marvel. Da Marvel não, desculpa, da DC, da saga do Flash, ponto de ignição do Flashpoint. E eu senti, eu vi muito, assim, pra mim veio, pra quem quem acompanhava nos quadrinhos, a Crise nas Infinitas Terras, né, onde você traz toda essa história do multiverso nos anos 80, galera, muito tempo atrás, e é uma das melhores sagas que eu vi nos quadrinhos, porque você traz heróis de outros mundos, então gêneros diferentes ou cores diferentes, enfim, tem mulher e homem, o Supergirl, o super-homem mais novo, o super-homem mais velho, histórias de origem diferente, enfim. Para mim foi nessa parte me deixou aqui, inclusive tem algumas referências bacanas, tem algumas homenagens, né? Também que acho que vale a pena pela imagem você trazer de atores do passado, atores que, enfim, também vamos tomar cuidado de não entregar, não dar spoiler sobre o que acontece nesse último ato. E depois, assim, o filme termina num ritmo mais tranquilo, né? Acontece o retorno do Barry pro presente, né? Volta pros tempos atuais, mas ainda com um problema. Então, nessa parte também do final do filme, a gente ainda tem uma outra homenagem a, em relação aos filmes um pouco mais antigos da DC. Então, vamos tomar cuidado, acabou os spoilers. O que me incomodou? Acho que, como eu citei, né? O meio do filme, o segundo ato, ele vai num ritmo que não vai tão tranquilo. O Barry, o Flash, né? O Flash, como eu falei, não, Flash, principalmente vamos pegar o Flash da série, pro pessoal que tá mais acostumado, que vê a série da Warner. Ele é um cara nerd, é um cara inteligentíssimo, um cara que tem um senso de humor meio piadista, né? Na Warner não tem tanto, mas os quadrinhos mas ele é um cara extremamente inteligente, né? Um dos homens mais inteligentes que tem no universo da DC. A gente não vê isso acontecendo no filme do The Flash. Você não tem tantas ideias dele aqui trabalhando, tudo. Você pega assim, dá pra pegar
pontos específicos onde você fala, pô, não, aí ele tá pensando, ele não tá simplesmente correndo, não tá na velocidade, tem as ideias diferentes. O Flash do passado, muito caricato, não convence, acho que as piadas dele não cativam. Assim, é difícil você pegar, acho que até falar, pegar uma afinidade com ele ao longo do filme, você torcer pro cara dar certo, vamos dizer assim. Por outro lado, acho que o Michael Keaton como Batman, um cara bem mais velho, né, mas é uma presença pesadíssima, no bom sentido, traz uma qualidade pro filme que eu gostei muito, me chamou muito a atenção. Acho que a atuação dele dá uma qualidade, consegue trazer um cara mais velho e a roupa traduz um pouco mais, vem, além da nostalgia, vem a questão do próprio Michael Keaton, mas talvez essa parte da nostalgia veja muito exagero, vem muita coisa acontecendo nesse sentido, e talvez é um pouco de exagero. Tem muito, como a gente fala, né? Muito fanservice, é muita coisa. Quem é fã dos filmes mais antigos, quem gosta dos super-heróis, quem gosta dos quadrinhos, vai gostar, acho que vai gostar muito do filme. Mas em termos de quem quer a experiência de um filme de ação, um, um filme de super-herói assim em geral, pode ser que acabe se decepcionando um pouco. Outro item que também me frustrou bastante foi a própria Supergirl. A, a cara, ela acaba não sendo tão aproveitada. Ela tem uma presença muito forte, acho que desde o momento que ela aparece efetivamente, né, em cena, já em ação, já chama atenção. Depois a motivação dela, acho que a cena onde ela resolve, onde você mostra, tá no trailer, onde ela tá junto com Flash, tem uma construção bacana, você cria um elo dela com o Barry do presente e acaba desenvolvendo, mas é uma personagem que ela acaba entregando muito pouco, tem um pouquíssimo tempo de tela. Na sequência final, as lutas no final, né, tem todo um plano em cima disso, né, tem toda uma ideia de batalha, e ela acaba aparecendo muito pouco, sendo uma heroína que aparece com... Tem algo interessante de você ver também, então lembra, porque aparece no trailer, tem o General Zod. A gente lembra, principalmente no filme do Homem de Aço, que naquela época o Superman, quando enfrenta o Zod, ele não era o Superman, então era um cara que ainda estava conhecendo, já conhecia seus poderes e tudo mais, mas era, vamos dizer, um cara inexperiente. Guardadas as proporções, a Karen também nessa parte, ela também tem o que, mas assim, a sequência de luta dela com o Zod é bacana. E depois o desenvolvimento. Mas aí, vamos lá. Tem uma cena pós-crédito, que termina só quando tá todos os trailers. Depois de todos os créditos, na verdade. Aparece uma cena pós-crédito. Que não traz muita coisa. Assim, é uma cena muito jogada. Não tem... É muito mais engraçadinha, talvez, do que uma cena que você fala, putz, daqui é um gancho para outras coisas. Só mostra que alguns problemas que aconteceu, mas nada demais. Então, pegando tudo que acontece no filme, alguns problemas com efeitos visuais, mas outros efeitos visuais que chamam muito a atenção para mim. Acho que alguns têm um capricho muito grande e outros até o diretor comentou que a ideia era um negócio meio que distorcido para nós podermos ver na visão do Flash. Não. Então você imagina você vendo cores e efeitos e movimentos em super velocidade. Então você não vai conseguir ter a mesma nitidez do que você está olhando aqui no tempo real. Vale a pena ver o filme do Flash no cinema? Acho que vale, galera. Acho que vale o investimento, acho que vale você ir lá no cinema, pegar sua pipoquinha, pegar seu refrigerante, pegar seu suco, sentar e assistir. Eu vou tentar ver em 3D para poder ter uma outra análise sobre isso em relação aos efeitos visuais, mas não é um filme que muda o status da DC. Não é um baita filme, entra num filme, um filme que é bom, não um filme espetacular. Comparado com o que nós vimos já no cinema, por exemplo, na DC do Shazam e do Adão Negro, supera bastante, ainda mais por conta do que você tem dos outros heróis que aparecem. Acho que a participação é um filme do Flash, mas com participação de outros heróis que a gente viu no trailer, né? Tem o próprio Flash 2 vezes, tem a Supergirl e tem o Batman do Michael Keaton aparecendo também em destaque. Mas é um filme que poderia ter sido muito melhor. Talvez fosse menor, não tivesse essa duração tão longa, tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento, enfim. Vale a experiência, galera. Mas aí eu espero que vocês, depois, quando assistirem o filme, volte aqui no meu vídeo e deixe seus comentários do qual foi a sua experiência assistindo The Flash nos cinemas. Abraços.